Não, o Ney tá fisicamente apto para convocação? Rapaz, se ele for liberado da transição pro campo, ele tá. Não, mas dizem, inclusive, que ele está treinando como jamais foi visto por quem vê, né? Mas assim, de novo não. De verdade, de verdade. Pra mim, convocar o Neymar na próxima convocação, pra mim é um absurdo. De verdade. Porque assim, mesmo que ele arrebente contra o CRB, é um absurdo. Porque assim, você dá um recado pros outros horrível. Exatamente. Esse recado já tá passado. E o momento do Neymar agora é de ter sequência. Cara, se o Neymar pontuado mesmo da... O assunto é Neymar. O assunto é Neymar. Se o Neymar fizer 3 gols, é o principal personagem. Eu tô com você. É um absurdo ele estar convocado. O jogador que mais marcou gol em uma partida na história não tem que ser convocado. O Neymar agora, não tem. O tempo que ele vai usar pra viajar daqui pra Guayaquil, ele tem que estar fortalecendo, ele tem que estar se cuidando. O Neymar é o Sayajin que você tem que deixar ele lá na cápsula, se preparando pra quando ele estiver bem mesmo, e não é confiar que ele tá bem, que ele fez 10 jogos de Campeonato Brasileiro, 15 jogos, pô, agora o cara tá bem, tá com ritmo. Cara, você vai... Gente, você vai trazer um jogador que não tá jogando, isso é um absurdo. Mais do que isso, pode estar jogando, mas nunca, desde que ele voltou do Santos, ele esteve perto de ser um selecionável. Ele vai jogar desde que ele voltou do Santos. Não, eu acho que naquela sequência sim. Ele foi, pra mim, de maneira equivocada. Não, quando ele foi... Não, eu não acho. Eu não acho. Ele nunca esteve perto... Eu acho que ele nunca esteve perto de um bom futebol para ser da seleção. Ele é diferente, mas ele não jogou perto disso. E digo mais, hoje o Neymar é zero confiável pra você pensar nele na Copa. Você tem que viver a sua vida sem o Neymar. Se tiver o Neymar em algum momento, é o tal do plus a mais que a gente brinca. Se ele tiver legal daqui 6 meses, você traz, beleza. Mas hoje você tem que se preparar. Hoje o Ancelotti tem que fazer um time. Chega desse negócio de criar um time em volta do Neymar, de preparar. Não, hoje o Neymar não é um atleta de futebol confiável pra você contar. Ele fez isso várias vezes, né? Quando o Zidane chega, ele adapta a Juventus pro Zidane. Quando o Kaká chega no Milan, ele adapta Mas é outra coisa, Calma, mas eu não consegui nem chegar no final do raciocínio. Estão dizendo que é outra coisa. Mas é outra coisa. Eu não estou falando de fisicamente, eu estou falando que ele é um cara que adapta várias vezes os seus trabalhos em torno de 1 ou 2 talentos. Ele fez isso, inclusive, no próprio Real Madrid mais de uma vez. E o Neymar bem jogando uma temporada, ele tem que adaptar mesmo. É sobre isso que eu estou falando. Não estou falando de agora, eu estou falando de se o plano dele for esse... coisa diferente. Pode ser, mas pode não ser. Eu acho que ele convocaria o Neymar? A gente bata agora. Eu acho que ele convocar agora... Você convocaria? Meu irmão, vocês estão agoniados. Não, é porque senão a gente vai estar falando coisas diferentes. Eu quero saber se a gente está no mesmo debate ou não. Ele jogou. Ele tá liberado. Ele jogou contra o CRB, tá liberado. Eu chamaria. Então a gente não está falando a mesma coisa. No lugar do Ancelotti, desembarcando aqui agora, convocaria. Eu olhando para o que o Ancelotti faz na carreira dele, eu acho que se ele tiver 5% de chance de ser chamado, ele vai chamar. Mano, não necessariamente pra botar pra jogar. Zelândia, velho, que tem não tem nada a ver jogador fechado e não dá. A gente tem qualidade. Renato, isso não tem nada a ver com Colômbia chamar o Rames na iaca que ele é jogando no clube, eu até entendo, porque a Colômbia não tem um acervo de jogadores pra chamar. Não sei não, viu? Eu acho a comparação boa, inclusive. Você tá falando de uma parada que vai para além do campo e bola. Eu não tô falando de botar para jogar e nem de ser titular. E eu acho que legal que a gente tem o Ancelotti, porque quando você traz um gringo, ele não tá ligando pra opinião pública. Ele vai tomar decisões técnicas. Muito bem. O Dorival não. O Dorival, quando ele convocava, lógico que ele pensava. Eu não estou falando se a palavra for grande, eu posso cair. O Dorival convocou uma entrevista coletiva no dia seguinte para dizer sobre o negócio da disputa de pênalti que ele tinha falado no dia anterior. Gente, mas porque estava apanhando muito. As decisões do Ancelotti que ele toma até hoje nunca foi pensando no público de fora para dentro, é no público interno, de dentro. Ou ele não cansou de fazer... Mas se o Neymar não entender sem jogar há 2 anos de maneira regular... Eu não acho que a questão seja ele. Eu não acho que a questão seja ele. Ele e os outros. Tem um grupo inteiro ali que tem... Então, mas você pensa que você é um jogador que está jogando muito. Aí você perde a vaga pro Neymar que não está jogando. Mas ele já perdeu. Essa pessoa, quem quer que seja, sabe que vai perder esse lugar. E perdeu agora recente, na convocação do Dorival, esse lugar... Mas por que sabe? Porque é só um louco pra não saber. Ou alguém acha que ele não vai estar no plano de Copa do Mundo. Essa pessoa vai estar... Se ele não estiver apto, ele não tem que estar. Gente, alguém que está jogando muito, vamos supor que os 23 estejam jogando muito, alguém vai sair. Mas numa condição, com o Neymar bem. Mas é sobre isso que a gente tá falando. Mas a gente tá com uma garantia que o Neymar vai estar bem? Mas essa garantia não existe pra nenhum.
Não existe nem pra ele nem pra ninguém. A probabilidade pro Rafinha estar bem, o Neymar... O Neymar hoje não é um atleta de futebol confiável. Não, lembra que a gente falou? Que ele foi liberado agora, vai jogar. O Neymar pegar 3 jogadores que jogam a temporada inteira... Sinceramente, eu não vou entrar nesse lugar. Se ele jogar contra o CRB, antes da convocação, ele poderia jogar contra o CRB, dia 22, e contra o Vitória, no dia 25. Isso é o bastante? Seriam 2 jogos. Eu não sei se nesses 2 jogos ele vai jogar os 90 minutos. Eu diria hoje que não. Não, e o recorte aí que você vai chamar ele depois de nos últimos 80 dias tendo feito 2 jogos. Eu acho então, vamos fazer uma comparação. Deixa eu esticar bem muito a corda. Não, vamos lá, vamos levar. Ano passado a gente estava lá. Vamos. O Courtois ficou a temporada inteira fora. Ele não jogou a Champions. Ele voltou só para a final. Qual que é o histórico que tem o Courtois e qual que é o histórico que tem o Neymar? Estou falando do que preza o Ancelotti por hierarquia e respeito a... Eu entendo o que você está falando. O Neymar hoje é o melhor jogador que nós temos. Ele colocou o cara pra jogar um jogo. Tu acha que o Lunin ia ficar puto? Ele sabe que na hora que o Courtois estivesse apto, ele ia perder o lugar, Só que esse mesmo cara que no futebol, no futebol isso é resolvido. Mas é que eu acho que a comparação não cabe. Então, mas é um jogo decisivo valendo um título. Ali é um jogo de uma caminhada. Se fosse... Tá, mas pela sua tese, ia se falar, pai, botar o Courtois pra jogar só a final, o outro tendo jogado o campeonato inteiro é um absurdo. Não. É porque ali você tá muito claro que é uma decisão, um jogo decisivo, e você botou o cara porque o cara tava liberado e já vinha jogando. É o que eu tô falando Pera, mas é diferente. Ele já vinha jogando. Quantos jogos o Courtois jogou antes da final da Champions? 6 jogos antes da final da Champions. Tudo isso não, mas... Posso olhar aqui. Ele estava jogando direto no Campeonato Espanhol, mas aí acho que é diferente porque tem um jogo decisivo. Se a convocação para a Copa fosse dia 26, para a Copa, falar assim, a convocação para a Copa, eu tô com você. Eu acho que deveria levar o Neymar, mesmo só tendo jogado contra o CRB e contra o Vitória. Você matou. Eu levaria. Agora, para um jogo de eliminatória, para começo de trabalho, você chamar um cara que jogou 2 jogos contra o CRB e contra o Vitória, eu acho um absurdo. Você matou, se fosse a Copa... Se fosse falar assim, lista final para a Copa, leva. Eu iria ao Santos, como que ele tá, como é que tá o nível de força, como é que tá... São 26. Legal, bora. São 26. É isso que eu tô... Mas alguém aqui acha que a convocação é no escuro? Agora eu acho que não é nem bom pro Neymar trazer essa pressão pra ele. Pode ser que não seja, eu só me pego ao termo absurdo. Eu acho dizer que é absurdo. Eu acho um absurdo. Fora da curva. Eu acho absurdo. Porque assim, o cara passa por todos os 3 absurdos e um não é absurdo. Então, falar que é absurdo. Beleza, eu só tô discordando do termo. E eu convocaria se o cara fez os 2 jogos. Tá liberado por todos os departamentos, eu não vou... Por que eu não vou chamar? Mas aí, Formiga, você tá colocando em conta que um jogador ele recuperou, tá liberado, ele tá no nível de todo mundo. Agora o Formiga trouxe aqui um debate. Ainda mais ele, que não é que ele já não estava quando ele foi convocado. Quando ele foi convocado pelo Dorival, ele também não estava. Ele jogou 7 jogos, é uma amostragem maior. Mas você acha que ele estava no mesmo nível dos outros? Ainda não, mas ele estava mais perto. Mas eu também não teria convocado lá também. Eu teria convocado. Só pra pontuar, pelo que o Formiga falou aqui, o Ancelotti não tem a liberdade de não chamar o Neymar, por tudo que... Será que o Ancelotti chegou com o compromisso de chamar o Neymar se o Neymar tiver à disposição? Aí daí já pode demitir, né? Que aí já é pra parar. Aí já é pra parar. Se o treinador vem da Europa e recebendo como ele falou, internamente, o compromisso de ter que chamar qualquer... Não, eu tô debatendo, eu tô levantando esse debate. Não, tu disse um pouco que eu não disse. Não, eu tô falando, a partir do que você falou, eu levanto um tema aqui, eu levanto um debate. Será que o Ancelotti saiu de lá com a obrigação, o compromisso de chamar o Neymar? Aí é pra parar. O Neymmar e qualquer outro. Mas quem é que falou sobre compromisso e obrigação? Quando eu falo do público interno, são os jogadores. É grupo, é elenco. Tem certas coisas que você... Mas você acha que o jogador profissional não vai entender que um jogador que não joga 80 dias não tem que estar, os caras não vão entender? Acho que sim. E mais que isso, a gente não tá falando de um jogador que ele vem de temporadas regulares, lineares, machucou agora e tá voltando. A gente tá falando de um cara que há 2, 3 anos... Ele não tem 50 jogos, Formiga. Desde a Copa. O corpo do cara. Última vez que ele jogou com regularidade foi na primeira parte da temporada 22-23, que é antes da Copa. Gente, é muito tempo. Antes da Copa. É muito tempo. Foi de agosto a dezembro de 22. Mas aí por essa tese aí não vai dar pra convocar mais nunca. Ele vai estar sempre atrás de todos os outros. Sim. Pô, ele catou, jogou agora a reta final até a parada do Mundial. Voltou, tá jogando brasileiro? Demorou. Aí, agora tem sim. Que chamar. E eu vou te falar, mesmo que o Santos tiver a draga e ele não jogando tudo que ele
pode jogar, eu chamo, tem que chamar. Que agora o recado é, se o Neymar estiver amputado, ele vai ser convocado. Imagina o cara que tá concorrendo uma vaga. Fala, não, então não adianta correr, não adianta eu ir atrás, porque se o Neymar estiver amputado, eu acho que os concorrentes de função sabem disso. Eles sabem que se ele tiver com condição, uma vaga é garantida. Isso eu não vejo. Alguém aqui acha que não é. Vamos com a Tati? Eu acho que nessa condição de hoje, não. Poxa, não tem que ser garantido. Mas esquece a condição de agora. A gente tá falando da condição de um cara que pode jogar. Mas a condição dos 3 anos. Mas a condição de agora não pode convocar, porque ele não tá jogando. Mas o padrão do Neymar hoje é esse. A condição de hoje. Então ele não vai chamar nunca. Com a Tati. Se ele conseguir voltar a jogar de maneira regular, eu acho que sim.